Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast de fato. Uma parceria do Brasil de Fato RS com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo tocando o programa Ayrton Centeno. Salve, Ayrton! Salve, Kátia! Também conosco na bancada, o cara que descomplica a economia, Dom Real Pereira dos Santos. Axé, Kátia. Axé. Em homenagem à nossa convidada de hoje, né? Nossa convidada super especial e que tem uma tarefa imensa pela frente: enfrentar institucionalmente o preconceito de raça arraigado em quase 4 séculos de escravidão. Ou seja, praticamente 4/5 da existência do nosso país chamado Brasil. Um preconceito que constrói e agrava o nosso quadro de profunda desigualdade. E vai contar o que está se fazendo para encarar tamanho desafio. Quem vai conversar conosco hoje, lá diretamente do Centro do Poder, Brasília, é a secretária de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Muito bem-vinda, secretária Ieda Leal. Obrigada pelo convite. Quero aqui abraçar o Brasil todo nessa grande audiência que vocês têm e dizer: mês da consciência negra. Neste mês, nós vamos reafirmar as possibilidades de luta contra todo tipo de discriminação, o que nos ensinou os Ouvidos Palmares. Então, axé de resistência, de luta, axé de afeto, axé de compromisso com o outro. O Brasil é negro, o Brasil é indígena, o Brasil tem homens, mulheres, população trans, o Brasil tem crianças, o Brasil tem todas as diversidades possíveis existentes no planeta. E esse país precisa cuidar, inclusive da sua maioria absoluta, de nós negros brasileiros. Ieda, já te agradecer muito, né? Já te entrevistamos no Brasil de Fato RS, né? Enquanto militante do movimento negro, e agora é um enorme prazer estar te recebendo aqui, né? Enquanto secretária de governo, e já te parabenizar também pelo belo trabalho. Passo agora para o Centeno dar início à nossa entrevista. Secretária, nos últimos anos, a tese de que o Brasil não seria um país racista perdeu um pouco dessa força. Não é pouca coisa. Até porque nós tivemos um best-seller chamado Não Somos Racistas. Quais foram os elementos decisivos, assim, ou importantes para essa virada? Se é que essa virada realmente aconteceu, na sua opinião? Assim, existe todo um trabalho de quem coordena ou tentou coordenar o Brasil até esses últimos anos, de dizer que nós éramos uma democracia racial, que não existia racismo, que todos nós somos irmãos. Não é verdade. E nós, do movimento negro, juntamente com muitas pessoas que estavam na organização do país, movimentos sociais, sindicatos, entidades variadas, os quilombolas que se organizam no interior do país, com os sem teto, sem terra, nós só encaminhamos e dissemos e reafirmamos, com várias pesquisas, com muita produção intelectual, de que o país ele passava e passa por uma situação de negação da existência dos negros. E nós fomos construindo essa narrativa, que não é uma narrativa duvidosa, mas traduzida pelos números. Então, o desgaste
dessa ideia absurda de que o país não é um país racista, que aqui há uma integração racial, é uma falácia, né? Então, nós construímos, no conjunto da luta racial sistemática, diária, nós construímos essa grande possibilidade de discutir com o Estado brasileiro, que essa era uma posição que não condizia com a prática. Isso é verdade. As perseguições, a falta de educação, saúde, a gente não ter condições de ter trabalho, renda, as várias mortes em sequência contra o povo negro, o crime da segurança pública em nos matar. Então, nós fizemos um bom trabalho, nós produzimos mais conhecimento, nós sugerimos, e isso foi feito, a desconfiança de uma história única, mas nós dissemos o tempo todo, para quem quisesse ouvir, dentro das escolas, em todos os espaços, que esta reparação deveria ser começada imediatamente, porque o Brasil deve essa história para o povo brasileiro. Então, na verdade, essa tese de que nós não somos racistas não é verdade. Pelo contrário, nós conseguimos provar no cotidiano, na vida dessas pessoas que pronunciavam isso, que tentavam dizer, que queriam nos colocar nos lugares em que eles determinavam para a população negra, que eles estavam errados. Portanto, eu gosto muito de dizer que a população brasileira, os negros brasileiros, venceram essa narrativa, mas ainda continuam dizendo que precisa construir um país melhor. E isso se percebe, né, secretária, nos espaços de poder, muito claramente. Né? Não existe uma equidade, enfim, Congresso Nacional, Judiciário, mesmo o Executivo, né? As Forças Armadas, não tem nenhum general negro, ou seja, ainda é um caminho muito longo a se trilhar para realmente termos essa equidade também nos espaços de poder. Né? Recentemente foi declarada a bancada negra na Câmara de Deputados, no Congresso Nacional. Também celebramos, né, essa semana a nova lei de cotas. Na sua opinião, a lei de cotas seria um caminho para se chegar a essa equidade? É um enorme caminho. E é um caminho de luta, de resistência. É um caminho onde a gente está dialogando com o poder público. Hoje, eu, nesse lugar em que eu estou, continuo dialogando com o movimento social e continuamos querendo mais ações afirmativas. A assinatura, a caneta de Xangô, entregue pela nossa deputada federal, Dandara, tem um simbolismo muito, muito consciente. É fazer a justiça. Então, essa atualização de uma legislação, de uma lei, que é apenas um começo de reparações no nosso país, ela é simbólica e fundamental. E constitui, está recheada dessa grande luta de nós darmos visibilidade para a população negra. Nós queremos negros em todos os espaços de poder. E para ele chegar, é necessário que haja um investimento em ações afirmativas. E é isso que o governo Lula, né, com a presença da ministra Aniele, nessa pasta tão importante para a gente, que é o Ministério da Igualdade Racial, nós temos feito. Nós temos continuado o caminho dos nossos mais velhos. E aqui eu quero dizer para vocês, ter mais vereadores, vereadoras, deputados, deputadas, governadores, governadoras, presidente da República, termos no comando das casas legislativas, da judiciária, de pessoas negras, termos o ingresso das pessoas através de concurso público, das cotas, é um dever do Estado. O Estado precisa cuidar disso. Nós queremos um Brasil onde dê conta de traduzir o que nós somos também nessas ligações dos três poderes e também nos estados, nos municípios e nas Forças Armadas. Nós queremos que o nosso povo possa entrar, permanecer no serviço público. Nós queremos que as pessoas negras se candidatem e vençam para ser representantes das suas cidades. Nós queremos que as pessoas parem
com essa hipocrisia de dizer que nós somos irmãos, mas as portas estão fechadas. Esse governo quer escancarar as portas para que as pessoas possam entrar e ser bem recebidas, permanecer e sair com grande vitória. Não é fácil, mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, a assinatura dessa atualização é fundamental, mas outras ações também precisam ser continuadas por um governo que acredita que um outro mundo tem que ser construído neste momento. O futuro é agora. Eu sempre digo isso. A gente tem sede de caminhos pavimentados pela questão do respeito à diversidade. Nós queremos dizer, estamos reafirmando, esse país é nosso. Nosso é dos indígenas, dos negros, dos deficientes, da população LGBTQIA+, dos mais velhos, dos mais novos. A gente precisa cuidar do alimento, nós precisamos cuidar da terra, do clima, nós precisamos que o Brasil seja, de fato, um país onde todos possam viver sendo respeitados pela legislação e por todos os moradores. E aqueles que violarem esta máxima da relação vão precisar ter várias reformas íntimas ou pagar pelo preço de serem racistas. Secretária, a Kátia falou há pouco nos 400 anos, ou quase 400 anos de escravidão, primeiro indígena, depois negra. Em que medida a senhora acredita que esse peso histórico ainda determina, digamos assim, o Brasil de 2023, ainda agrava a questão da desigualdade no Brasil de 2023? Vocês me trouxeram coisas fundamentais. Nós precisamos relembrar os quase 400 anos de escravidão, de retirada de direitos. A escravidão foi uma retirada de direitos de um povo que chegou nesse país já sendo muito violentado. Se perderam várias vidas no oceano. Mas, ao chegar aqui, continuamos sendo violentados. Nós não tivemos educação, saúde, moradia, condições de trabalho, não tivemos indenização pela farsa. A farsa da abolição, ela produziu trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Nós construímos esse país durante 400 anos. E esta herança ainda é uma herança muito maldita, no sentido de que o governo brasileiro não conseguiu dar a medida para aquelas pessoas que foram colocadas para fora daqueles lugares em que a gente vivia nas piores condições. Então, essa avaliação dos 400 anos é uma avaliação de que houve há uma profunda desigualdade e que a gente precisa desacelerar essa desigualdade para garantir os direitos. Portanto, nós temos que compreender que um momento tão difícil como este, vivido por nós negros, precisa ser absolutamente reavaliado. Precisa haver uma reparação. E que pode-se começar com ações afirmativas, como é a questão das cotas. Mas nós precisamos trabalhar e entender que a educação ela precisa, de fato, ser aliada nesse processo da luta contra o racismo. Que a saúde precisa entrar. Que esse projeto de moradia precisa atingir a titulação de terra dos quilombolas. Nós precisamos ter absolutamente condições de ter trabalho, ter renda, para que as pessoas possam se aposentar com dignidade. Mas se não tiver transporte para levar as pessoas para o trabalho, nós que moramos nos lugares mais distantes da cidade teremos dificuldade. Então, há de se pensar que esses 400 anos, eles são 400 anos que precisam ser lembrados como um momento de tirada de direitos, e que esses agora precisam ser de tomada de direitos, e que o governo brasileiro, nós, o governo brasileiro, os estados e os municípios precisam se organizar para criar um sistema de proteção à vida. Nós precisamos trabalhar a igualdade racial,
do ponto de vista da valorização de todos os negros e negras que moram nesse país. Então, a gente tem uma tarefa grandiosa. A gente tem uma tarefa grandiosa do tamanho da coragem de Zumbi e de Dandara. É enorme essa tarefa. Mas eu fico pensando, Ieda, qual é o nó, né, desse preconceito tão arraigado na nossa sociedade? A gente fala da questão da escravidão, né? E se vem daí somente esse preconceito, esse racismo, né? A gente sabe que tem o racismo estrutural e dentro disso tudo que tu traz, da falta das políticas sociais, políticas públicas. E um outro conceito que é muito caro para o movimento negro, mas que eu, na minha visão, na sociedade não se tem claro o que significa, é a palavra reparação. Porque ela vai muito além de uma política de cotas ou de políticas afirmativas ou não. Então, nesse sentido, essa palavra tão bem falada, reparação, porque o Brasil deve, para a população negra nesse país, um projeto que dê conta de reparar o sofrimento, a crueldade que foi desses quase 400 anos de escravidão. Reparem bem, nós não temos condições de moradia neste país. Nós não temos a saúde adequada. Nós somos violentados o tempo todo pela segurança pública. Há em curso uma organização para tirar o direito das pessoas. E isso precisa ser reparado, né? O modelo racista brasileiro, ele vai se aperfeiçoando. Aquelas pessoas que dominavam o Brasil durante a escravidão, o período escravagista no país, continuam no domínio. E eles acham que nós, negros, temos que continuar nessa servidão. Estão errados. E o governo brasileiro já reconheceu esse crime violento contra a população negra. O que precisa fazer agora são as atitudes do governo para organizar, de fato, um projeto que repare os danos causados pela população negra. Nesse sentido, tanto o governo federal quanto os governos estaduais e os municipais precisam se envolver num grande projeto para responder à falta de políticas públicas para o povo negro. Nesse sentido, a tarefa nossa, como Ministério da Igualdade Racial, para além de todas as coisas que já aconteceram no nosso país, nós precisamos dar conta de um sistema que promova a igualdade racial, respeitando a legislação, respeitando os livros sagrados, os códigos civis, a LDB. Então, para nós, essa falta de políticas de inserção da população negra na economia, na saúde, na educação, persistem porque não há um conjunto, de fato, que dê conta de organizar esse sistema para reparar esse violento momento que nós passamos, que durou quase 400 anos. Então, necessariamente, nós precisamos compreender por que o negro, quando da falsa abolição, ficou sem moradia, sem alimentos, sem saúde, sem transporte, sem reconhecimento, não houve nenhum período de indenização, não houve nenhum cuidado com essa população. Isso o governo brasileiro já entendeu. Então, é o governo brasileiro que precisa, objetivamente, fazer essa grande reparação contra esse crime que foi a escravidão. Nós temos políticas. Nós vamos oferecer condições para a gente fazer um grande debate com todo o país. O Ministério da Igualdade Racial tem também essa responsabilidade, né? Então, o governo brasileiro
ele aponta alguns caminhos que precisam ser continuados. Os caminhos estão abertos e nós vamos caminhar coletivamente para corrigir essa distorção. Logicamente que nós precisaremos contar com todo mundo. Então, entender a reparação é entender o processo violento da escravização do povo negro nesse país. Nós construímos o Brasil, nós pagamos com as nossas vidas, nós pagamos pela falta de dedicação do governo em reparar imediatamente a população negra quando da assinatura da Lei Áurea. Então, é necessário reparar. Secretária, o que nós podemos esperar da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial para o ano que vem? O que está se planejando? O que podemos esperar? Nós temos, esse ano foi um ano atípico, né? Nós tivemos muito trabalho, reorganizamos a casa. Antes era uma secretaria com destaque do ministério, hoje é um ministério que precisa receber também trabalhadores efetivos para dar conta dessa política da igualdade racial. Mas o Ministério tem feito um trabalho importante, para além do levantamento das necessidades dos municípios e a criação, efetivamente, a efetivação do Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial em todos os municípios, com a criação de coordenações de conselhos municipais de promoção da igualdade racial em todas as cidades e estados. Os estados quase todos têm, faltam apenas 2. Nós temos a política também de garantir a discussão da titulação das terras quilombolas. É necessário. Nós temos uma proximidade com a academia para termos uma formação adequada para a performance das pessoas que trabalham na educação. Nós estamos criando um projeto que chama Rotas Negras, de incentivo ao turismo, né, dos agentes do interior do país, e que a gente tenha profissionais para contar a história do povo negro através do turismo. Nós temos algumas outras questões que passam também pela a proximidade ao continente africano, dos países de língua portuguesa, para trazermos essa história e termos um intercâmbio com os países africanos, como também uma proximidade com a América Latina, para que a gente possa, de fato, ter uma visibilidade dos negros no Brasil e na América Latina. As políticas mais necessárias para a intervenção de que nós precisamos fazer com que esse país ele possa respirar mais igualdade racial, combatendo verdadeiramente esse crime contra a população negra, a violação de direitos, da proteção das comunidades tradicionais de matriz africana. Então, é necessário ter projetos, é necessário discutir com o parlamento, é necessário levar condições de trabalho para cada cidade através das da relação, do compromisso e da oferta da igualdade racial, que ela seja feita dentro do seu município. Então, a criação de órgãos de promoção da igualdade racial para colaborar com o prefeito, com os governadores, para que eles possam, de fato, ter uma inserção na saúde, na moradia. Nós queremos que a população negra desse país seja contemplada com Minha Casa Minha Vida. Nós queremos que os trabalhadores e trabalhadoras, os desempregados desse país possam, de fato, ter uma política de inserção ao trabalhador negro e negra nesse país. Nós queremos continuar dizendo e reafirmando que as pessoas precisam entrar nos concursos públicos através das cotas também. Nós precisamos agora, com a assinatura da lei de cotas, acompanhar a efetivação da lei para que a gente garanta a entrada dos alunos e das alunas negras e negros nesse país, a permanência, e que eles possam receber o canudo e continuar ajudando no desenvolvimento do nosso país. Então, nós estamos pensando que é necessário que haja uma integração nacional, uma rede
para que a gente possa, de fato, fazer com que o país possa respirar a igualdade racial. O compromisso de cada um eleito, para os conselhos tutelares, para a vereança, para as assembleias legislativas de todo o país, para o governo, que eles possam também ter um projeto de igualdade racial para aquela cidade. Nós queremos valorizar a presença do negro em todos os aspectos da sociedade, na cultura, nas artes, na academia, nas ciências. Os jovens cientistas precisam ser incentivados. Nós estamos pensando, nós precisamos fazer um tratado com as universidades para que elas possam receber e que essas pessoas que estão dentro da universidade possam respirar, de fato, a possibilidade de aprender como podemos desenvolver projetos de igualdade racial para aquele município. Secretária, 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, né? É uma data que em todo o país vamos ter marchas. Aqui em Porto Alegre, a nossa marcha acontece às 19 horas, né? Saindo do centro da cidade. E é um dia importante para o movimento negro, né? Então, queria a sua mensagem final para toda a população brasileira sobre a importância dessa data. A igualdade de oportunidades sempre vai ser uma tarefa para todos nós. Então, o mês da consciência negra, o 20 de novembro, já se traduz o 20 de novembro como o mês onde nós entrelaçamos as forças, as atitudes de combate ao racismo. Nós precisamos da igualdade racial, da igualdade de oportunidades para todos, todas e todos. 20 de novembro é o mês de lembrar de Zumbi e Dandara, de Lélia de Luiza, de Abdias Nascimento. É o mês de colocar mais evidente que nós estamos lutando para construir um país que respeite e que conheça a sua verdadeira história. Nós temos que ter a dignidade e a condição de sairmos às ruas e dizer que o outubro pode ser rosa, o novembro pode ser azul, que pode ter o agosto amarelo, mas o novembro do nosso país é o novembro negro. É quando a gente conduz todas as atitudes das pessoas para reafirmar a nossa condição de combater o racismo, de recontar as histórias, de produzir conteúdo, de reafirmar que a academia também é um local onde a gente precisa produzir mais conhecimento, que a saúde não pode esquecer do povo negro, que a gente quer titulação de terras, que nós queremos alimento com responsabilidade, nós queremos o transporte, nós queremos viver no nosso país, nós queremos que a comunicação dê conta de traduzir a beleza da diversidade desse país. Nós queremos dizer: parem de usar os corpos negros para desvalorização. Nós queremos a valorização. Por isso, nós precisamos contar com todos os meios de comunicação. Nós precisamos contar com a escola. Nós precisamos contar com as pessoas que estão gestando esse país, que esse mês é o mês da gente escrever, mais uma vez, com uma caneta de Xangô, a nossa responsabilidade com o Brasil. Nós precisamos devolver para a comunidade a história do povo negro, que é uma história vitoriosa. Nós queremos devolver para toda a população do nosso país a grandiosa experiência de Zumbi e de Dandara. Por isso, eu sempre vou dizer, faremos Palmares. Vamos subir a serra esse ano, para gritar lá do alto, para além da vida de Zumbi, e nós, o Brasil, precisa, de fato, se organizar para continuar lutando por melhores condições de vida para todos, todas e todos, e reconhecer a população negra como uma população que ajuda no desenvolvimento desse país. Que assim seja, Agô. Muito bom, secretária.
tenham um belo trabalho pela frente e conte conosco do Brasil de Fato, né, para dar visibilidade e amplificar essas vozes tão necessárias para o nosso país. Sabemos que, né, tem compromissos, agradecemos muito a sua disponibilidade, né, para estar conosco e fique à vontade, então, para seguir no trabalho. Muito obrigada. Obrigada. E é isso mesmo. Nós queremos uma história de fato. Nós queremos um Brasil de fato. Porque nós somos moradores desta grande nação. E essa nação precisa acolher as nossas histórias de luta e de resistência. Muito obrigada. Gente, depois dessa bela entrevista, eu duvido que tu não vai querer colaborar com o Brasil de Fato. Então, vamos junto. Entra ali no teu computador ou no teu celular e digita https tá me acompanhando, tá junto? apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. Lá tem possibilidades de contribuição. Pode contribuir com 10, com 20, com 15, com 30, com 50, 100, 500, 1.000. Depende da tua possibilidade e do teu coração, né? Do tamanho do teu coração em dar. Tu sabe que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Né? É a lei do Aine, né? Daquilo que a gente dá para o mundo, a gente recebe em dobro. Então vai lá e contribui. Contribui para a gente continuar a fazer esse jornalismo de qualidade, que traz vozes como Dieda Leal e tantas outras, que estão reconstruindo esse país. E agora, gente, vamos lá para o cara que descomplica a economia. Descomplicando a economia. Difícil, né, Kátia? Na verdade, a gente tem um país que precisa se enxergar, né? E deixar de tratar como pauta das minorias, né? Na verdade, a pauta dos minorizados, né? A pauta dos negros, a pauta das mulheres, a pauta dos índios, que são permanentemente minorizados para serem depreciados, para serem prejudicados, para serem mais tributados, Para serem esquecidos. para serem esquecidos, invisibilizados, para ficarem na linha de tiro. Quer dizer, tudo isto faz parte de um processo cultural que a gente precisa enfrentar e, felizmente, estamos, me parece, né, começando a enfrentar essa pauta. Mas vejam, a Constituição Federal já dizia, né, que nós temos um objetivo de promover o bem de todos, sem discriminação de raça, de cor, ou seja, todos precisam ser tratados de forma igualitária. E me parece que o primeiro passo é a igualdade de oportunidades. É só um primeiro passo. Ele não é suficiente para reparar, né? A igualdade de oportunidades é o início de um futuro, mas não corrige o passado. Então, quando tu consegue, de alguma forma, colocar todos no mesmo ponto de partida, tu está iniciando um futuro. Agora, tu, mesmo com igualdade de oportunidades, o passado é muito pesado. O passado é muito pesado e precisaria ser, de alguma forma, compensado, de alguma forma, né, o Estado precisaria, de alguma forma, reparar, né? E a reparação, não há forma de reparação sem políticas públicas, sem Estado, sem políticas sociais, sem um sistema tributário que efetivamente não apenas deixe de tributar mais os minorizados. O mercado não faz reparação. Não faz. É o Estado que pode fazer, né? O mercado aprofunda a desigualdade. Perfeitamente. Então, vejam que coisa interessante. Nós viemos, ao longo dos anos, por força da Constituição, construindo um Estado que estava disposto, né, a enfrentar uma série de problemas. O problema das carências mais imediatas de saúde, de educação, de assistência, de previdência, de segurança, saneamento. E a gente foi construindo isso da década da Constituição para cá,
com elevação continuada de gastos sociais, de gastos públicos. E fomos crescendo, fazendo com que os gastos fossem crescendo, de 1990 até 2015, pelo menos, de 12% do PIB, do nosso Produto Interno Bruto, para chegar em 2015 em aproximadamente 20% do PIB. E aí a gente começa a sofrer, né, uma invasão, não, uma violência narrativa, que é a violência da austeridade, que começa, né, a colocar na cabeça das pessoas que o Estado não pode gastar, que o Estado gasta demais, que o Estado gasta errado, que é preciso cortar gastos, que não pode... É a política da austeridade, né, compara o Estado como se fosse uma dona de casa que não pode gastar mais do que recebe, né, escondendo que, na verdade, o Estado precisa gastar. Que o Estado precisa gastar, seja para garantir oportunidades iguais, que é o primeiro passo, seja para reparar, seja para pagar uma dívida social imensa. Nós nos preocupamos, e a austeridade está dentro de uma ideia de que nós não podemos esquecer as dívidas financeiras, né? Aliás, Dão, austeridade é uma palavra perversa, porque é uma palavra que ela traz em si um conteúdo, digamos, positivo. Exato. Mas ela esconde um horror, né? Existe um horror atrás dessa palavra. Eu acho que era preciso desconstruir essa palavra austeridade, esse uso da palavra austeridade, e colocar no seu lugar uma coisa mais verdadeira. Isso, e é importante como eles se apropriam das terminologias boas, né? Liberdade, austeridade, equilíbrio. Democracia, paraíso fiscal. Olha que coisa mais linda o nome, né? Paraíso fiscal. Quem não quer ir para o paraíso, né? Então, o uso, né, das palavras de forma invertida, né? O Lutzenberg passou anos e anos e anos para tentar transformar na legislação a palavra defensivo para agrotóxico, né? É uma coisa muito emblemática, muito simbólica. Para veneno, né? Defensivo não é defensivo, ele é veneno. É veneno, ele é agrotóxico. Então, vamos lá. Então, quando a gente começa a construir o nosso Estado, quando a gente começa a avançar na construção do Estado, apesar da tributação andar no sentido oposto, mas, de qualquer forma, as políticas sociais foram aumentando, foram crescendo, e isso permitiu que muita gente pudesse ter acesso à educação, acesso à saúde, ao longo desses últimos 30 anos, né? Menos de 30 anos da Constituição, até 2015. Aí ressurge um movimento anti-Estado que começa com um golpe de Estado, em 2016, e o congelamento dos gastos e uma série de reformas. Uma série de reformas. Vem reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma administrativa, reforma tributária, e que chega a um ponto em que se inaugura uma onda que começa ali no governo Temer, uma onda de desconstrução. E é, inclusive, uma onda de desconstrução das condições de o Estado poder reparar até mesmo danos sociais, danos históricos, reparar essas dívidas sociais. E, em 2016, inaugura-se um novo sistema fiscal, um novo regime fiscal, congelamento de gastos. Congelamento de gastos significa, durante todo o período, desde o governo Fernando Henrique, depois do governo Lula, principalmente o governo Lula e Dilma, nós conseguimos gastar algo como 5% a mais do que a inflação. Na média, a mais do que a inflação. E isso foi extremamente importante para uma série de coisas. Gerar emprego, salário mínimo, quer dizer, valorização do salário mínimo. A gente gastou mais do que 5% na média. Aí vem o congelamento de gasto e diz que congelou. A gente não pode gastar mais do que a inflação. Né? Ou seja, menos 5%. Menos 5%. E aí vem depois, logo em seguida, uma série de medidas que vão apontando para a redução dos gastos. E agora que surge, agora que a gente consegue retomar o governo, né? Retomar o governo, aí numa medida evidentemente importante, né? Que foi a PEC da transição, se conseguiu destravar os gastos para que em 2023 a gente pudesse gastar algo como 6% acima da inflação. É isso que a gente está gastando hoje. No entanto, a gente ficou, de certa forma, amarrado a uma lógica iniciada em 2016 e apresentamos ao Congresso Nacional uma medida de flexibilização da regra
brusca de 2016 em relação ao passado e conseguimos, no máximo, um arcabouço fiscal. E veja que o arcabouço fiscal está dentro da mesma lógica. Ele não mudou a lógica. Ele continua sendo uma limitação ao gasto. Não tem como reparar dívidas sociais históricas sem liberar gastos. E, por outro lado, não tem como promover crescimento econômico sem liberar gastos. Né? A gente precisa gastar para crescer. E o arcabouço fiscal, infelizmente, determinou que a gente só pode gastar se crescer. Até porque no Brasil o Estado sempre foi o grande indutor do desenvolvimento. Sem dúvida alguma. Ou seja, se a gente... a PEC, o arcabouço fiscal, não vou poder assim aprofundar muito, já estamos encerrando, já deu o nosso tempo, mas só assim uma questão final. O arcabouço fiscal se converteu numa armadilha que precisa ser desarmada. Senão o governo vai ter sérias dificuldades de fazer avançar as políticas sociais, inclusive as políticas importantíssimas, né, do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério das Mulheres, dos Ministérios da Educação, ou seja, para avançar estas políticas sociais, pelo menos num nível semelhante ao que avançou nos nossos governos passados, é preciso criar alguma forma de desarmar as armadilhas que foram implementadas no arcabouço fiscal, que, ou seja, são armadilhas, poderia dizer, foram o limite do possível, né, do que o governo conseguiu fazer, mas são armadilhas que realmente atrapalham bastante, né, aquela projeção de governo e de políticas que a gente gostaria de ter. E a gente vai precisar arrecadar mais. E para arrecadar mais, vamos ter que tributar os super ricos. Sem dúvida alguma. Não tem caminho. Não há solução no Brasil sem que a gente tribute os super ricos. Não há solução. Viu, gente? Ouviram, né? E os super ricos não somos nós, hein? Não? Nem de perto. O super rico não é aquele cara que tem 2 carros na garagem e ganha 20 mil reais por mês. Não é esse cara. Esse cara não, nem aquele que ganha 300 mil por mês. Não é esse. O super rico está muito longe. Está muito longe. Está muito longe. Está muito alto. Está muito lá em cima. A gente podia dizer lá em cima ou lá embaixo, eu não sei, né? Lá em cima é céu, lá embaixo é inferno, daí eu não sei onde é que eles estão. Eu acho que está lá em cima, no paraíso fiscal. No paraíso fiscal. Prensa na imprensa. É assim, ó, todos vocês sabem, né? Todos vocês sabem que a Operação Lava Jato, ela acabou se tornando um grande fiasco e a imprensa foi levada de roldão nesse grande fracasso, digamos assim, da Operação Lava Jato. Por quê? Porque a imprensa comeu na mão de Moro e Dallagnol. Né? Pegou o prato feito da República de Curitiba e consumiu e achou que estava muito bom. Na verdade, era um prato tóxico. Né? Era um prato tóxico que comprometeu a imagem da imprensa, a suposta imparcialidade da imprensa, foi tudo comprometido com a Operação Lava Jato. Ou seja, foi uma dura lição que nos levou a um impeachment sem crime de responsabilidade, nos levou a uma retirada brutal de direitos, como acabou de notar o Dão aqui, nos levou à criminalização terrível da política, e essa criminalização nos levou a entregar a presidência a um personagem que ronda a psicopatia, né? Com os resultados que todos nós soubemos passados 4 anos. Né? Muito bem. Então se pensou o quê? A mídia aprendeu a lição. Vamos pensar melhor antes de fazer as coisas, antes de comprar o peixe, né? Antes de comprar gato por lebre. Então o que a mídia fez? Não aprendeu nada, desligou o desconfiômetro. 2 exemplos disso, recentes. Um dos exemplos que estão correntes, estão transitando nesse momento nos jornais, nas rádios, nas TVs, nos portais. Essa estranhíssima história
que envolve o governo de Israel, envolve o Mossad, que é a agência de inteligência de Israel, envolve a prisão pela Polícia Federal de supostos terroristas que supostamente planejariam atentados no Brasil. É uma história muito estranhíssima, e supostamente eles teriam também o respaldo suposto, vê como tem supostos aí, né? Suposto do Irã, que estaria por trás do Hezbollah. Muito bem. Mas a pergunta é básica: o que o Irã ganharia com isso? O Irã está entrando nos BRICS. Então, o envolvimento para praticar atentados no Brasil, tendo que o Brasil está, nesse momento, envolvido com um cessar-fogo no Oriente Médio, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. O que parece mais é algo para retirar a atenção dos grandes problemas do Oriente Médio, do que está acontecendo agora no Oriente Médio, das pessoas que estão morrendo nesse momento no Oriente Médio. E a outra história esquisita, que não tem a ver com o Oriente Médio, mas que é esse caso da advogada que foi recebida no Ministério da Justiça, e essa advogada, ela participou de uma comitiva que envolvia advogados e familiares de presos. E essa advogada foi recebida pelo secretário de Políticas Penais do Ministério, e essa advogada é casada com um sujeito que seria um dos líderes do Comando Vermelho na Amazônia. A questão é a seguinte: a audiência não foi pedida por ela, foi pedida por uma outra pessoa. E essa pessoa que pediu a audiência, que é uma advogada do Rio, chamada Janira Rocha, ela diz que essa senhora chamada Camila Farias, ela não tem rigorosamente nada a ver com o Comando Vermelho, além do fato, exceto o fato de ser casada com o líder do Comando Vermelho. Muito bem. Agora, o governo não pede currículo para qualquer pessoa que pede uma audiência. Aliás, a advogada sequer pediu audiência. A advogada estava numa comitiva cuja audiência foi pedida por uma outra advogada. Ou seja, o governo não tem como saber disso. É óbvio que não tem como saber disso. Tanto é assim que, segundo a advogada Janira Rocha, que foi quem pediu a audiência, que teve no Ministério, que é advogada de presos, ela diz que ela observou um dado que eu achei muito interessante, né? Que é o seguinte: segundo ela, o Jair Bolsonaro recebeu simplesmente a mãe do Marcinho VP e a irmã do Fernandinho Beiramar. Não houve escarcéu nenhum. Não aconteceu nada. Mas talvez o Bolsonaro nem soubesse, né? Não se pede audiência, não se pede currículo para quem pede audiência. E o general Mourão, vice do Bolsonaro, em 2019, recebeu quem? Recebeu um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil, chamado Milton Constantino da Silva. O que aconteceu? Nada. Só se soube desses acontecimentos agora, e por causa dessa treta levantada pelo Estadão. E que, aliás, a direita que odeia o Dino, né, está aproveitando para pedir um impeachment do ministro. Então não é sério, entende? Não é sério. A mídia tem que aprender com essas coisas. Não é sério isso. Entende? Absolutamente não é sério. Muito bem, Centeno. Hoje deu de relho, né? Hein? Deu de relho hoje. E o tempo? E o tempo está correndo. O tempo está correndo. Eu ia falar mais, mas o Marcelo, não, é isso. Marcelo me cortou. Tá ótimo. O Marcelo veio hoje veio furioso. Faca. Gente, tá chegando aquele momento do nosso quadro mais animado. Mas antes disso, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o nosso podcast.
E também quero lembrar para vocês, né, que agora a gente tem esse novo quadro, que é as dicas de cinema aqui do Cine Bancários, né, que é um cinema de calçada, subsidiado pelo Sindicato dos Bancários há 15 anos. E essa semana está com 2 estreias. Além do filme Tia Virgínia, que continua, né, em exibição, está estreando o filme Vai e Vem, que é um documentário premiado, dirigido pelas cineastas Fernanda Pessoa e Chica Barbosa. Além disso, também está entrando num lançamento exclusivo, né? É só no Cine Bancários, porque esse filme vai entrar só o ano que vem nos cinemas do Brasil, o filme Diálogos com Ruth de Souza. Né? Essa grande atriz Ruth de Souza, que inaugurou, né, a existência de atrizes negras aí em palcos, televisões e cinema no Brasil. E a estreia desse filme faz parte de uma ampla programação do Sindicato dos Bancários aí em comemoração ao mês da consciência negra. Figuraça da semana. Olha, a figuraça da semana eu vou fazer um negócio inédito, Ai, que é o seguinte. pena. Eu vou votar de novo em quem eu já votei. Ai, Felipe. Assim, ó, eu vou votar o meu voto da semana passada, que foi derrotado, como todos os meus votos são. Não vem, tu já ganhou 2. Muito bem, tá bom. Consolação. Como ele vai sempre aderindo à maioria, ele foi vencedor em todos. A minha veia adesista é incontrolável. Assim, ó, a minha figuraça da semana seria o presidente Lula, por causa do sucesso, né, da retirada do pessoal que estava em Gaza, enfim. Os brasileiros estavam em Gaza há muitas semanas esperando para serem resgatados. Mas o Lula já foi figuraça aqui, nós não vamos mexer a bola dele tanto assim, certo? Não, então, tanto assim não. Não. Então, a minha figuraça é a Ahmed Tamimi. Quem é a Ahmed Tamimi? Ahmed Tamimi, ela tem 23 anos, é uma ativista palestina e está presa em Israel. Né? Ela milita desde os 13 anos, portanto, há 10 anos ela milita. Ela milita contra a ocupação da Cisjordânia, onde ela vive. E aos 16 anos, ela recebeu a sua primeira pena, a sua primeira prisão de 8 meses, e ela acabou virando hoje um símbolo da resistência palestina. Então, meu voto é a Ahmed Tamimi. O problema é que eu não vou saber dizer esse nome no final. Diz assim, ela. Ela, a símbolo da resistência. Aquela guria. Aquela guria lá da Palestina. Tá, eu vou fazer um esforço. Tá? Mas eu preciso trazer uma figuraça essa semana. Traz a também, figuraça, porque então. essa figuraça, para mim, eu me emocionei junto com ela. Né? E eu acho que todo o Brasil se emocionou junto com ela, que é a Lineker. Ela que é a primeira artista trans negra a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Cultura. Né? E na cerimônia de posse, ela ressaltou, que foi essa semana, na terça-feira, nós estamos aqui e nós existimos. Então, eu quero trazer essa homenagem, né? E para mim ela é a grande figuraça dessa semana. Eu vou acompanhar o Centeno hoje. Eu acho que a Ahmed Tamimi. Não sei se é assim que se pronuncia, suponho que sim. Eu acho assim que a gente precisa sim fazer todas as homenagens necessárias a todas as pessoas que são importantes no nosso cotidiano e tal, mas essa causa da Palestina realmente ela precisa, né, ocupar os olhos do mundo, né? Nós não temos que parar com esse genocídio televisionado, né? Ele precisa ter um fim. A gente não pode indo para metade do século XXI ainda
com uma cultura dessa de ficar assistindo o genocídio sem que a gente faça. Então eu vou acompanhar o... Boa, Dão. Bom Isso. voto. Tem que concordar contigo. Então tá, gente. Então eu aceito. Ahmed Tamimi. Ahmed Tamimi. Tamimi. Ahmed Tamimi. Então a nossa figuraça da semana é Ahmed Tamimi. Legal. E que seja libertada. E que seja isso. libertada. De pronto. Seja isso. Assim como todos os palestinos, né? Que vivem numa prisão a céu aberto na faixa de Gaza. Há 75 anos. Há 75 anos. Gente, valeu. Muito obrigada por sua audiência. Mais uma vez, curta, compartilhe, comente. E como eu já expliquei aqui, né, no programa de hoje, entra lá no apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. É muito simples, muito fácil. E é só abrir teu coração e contribuir. Grande abraço e ficamos por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.